Começamos. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Luiz, e você? Tudo jóia. Rafael é um grande amigo. Vou apresentar o Rafael, mas antes a gente está falando de profissões, né? Então, essas entrevistas sempre falando de profissões. Então, profissões médicas, profissões não médicas. Hoje eu vou falar com um engenheiro de software formado em sistema de informação, também já passou pela ciência da computação, tem muito know-how, mas a gente vai dar ênfase em games, que é a sua habilidade, a sua empresa, todo o seu conhecimento. Então, Rafael Martins, eu vou dar uma resumida aqui, tá, Rafael? Pelo amor de Deus, o livro aqui é vasto. Ele é doutor em engenharia da computação pela Mackenzie, aqui em São Paulo. Ele atua na área de jogos digitais há 17 anos. Atualmente, ele é CTO na empresa Kev Labs e atua como gerente de tecnologia na Electronic Arts, diretor de tecnologia da Hive Engenharia Software e Skyzone Entertainment. Já participou de mais de 200 projetos mobile, incluindo FIFA, o Tetris, Mirror Edge, Real Racing, apps para Ambev, Intel, ESPN, P&G. Tá bom? É isso? É isso aí. Por aí. Fantástico. Rafael Martins, obrigado demais. Você sabe, você é um cara muito querido, eu gosto muito de você, já faz muito tempo. E obrigado por ter esse tempinho para trocar uma ideia, um pouquinho de informática, de computador, de sistema de informação e de games. Obrigado mesmo. Com certeza, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade aí de conversar, né, de falar aí sobre a área, sobre experiências, né, e poder contar um pouco da história aí, também aprender com você aí, né, nessa série que você vem fazendo aí, bem legal isso, né, bem legal situar o pessoal, né, não só pro lado pessoal, né, dos profissionais, mas a experiência em si, né, às vezes ter esse lado, né, de situações vivenciadas, etc. Isso é bem legal. Então, vai ser muito legal, porque eu mesmo não sei muito pouco, não sei nem por onde começar. Né? Se eu pego um jovem pergunta para mim isso, eu não saberia falar para onde ele ir. Né? Claro, teria network você, por exemplo. Mas antes de falar da informática, do computador, dos games principalmente, Rafael, eu queria falar um pouquinho de você, na sua infância, em relação aos estudos. Você não é de São Paulo, hoje nós moramos em São Paulo, aliás, nós nos conhecemos aqui, o Rafael, a gente morou junto numa república, né? Sim. Há muito tempo atrás. Mas antes de você, como é que era a infância, a sua relação, onde você é, como é que era a sua relação, Rafael, com os estudos? Sim, bom, eu sou de Campinas, né, natural de Campinas, que é um pulo aqui de São Paulo, né, uma horinha, bom, eu comecei meus estudos lá, não tinha essa ideia ainda, de como trabalhar com computadores, etc. Gosto desde pequeno de computador, porque eu tive uma influência de um vizinho mais velho que sempre lidou com computadores, enfim, era aquele cara bem bitolado na época, tal, então os computadores eram bem diferentes, né, então eu tive esse privilégio de ter, né, o nome dele é Luiz Gustavo, Luiz também, é seu xará, Luiz Gustavo, e, enfim, ele dava o computador mais para jogar e fazia comandos, né, eu venho do esporte, né, vim de uma família de ex-atletas, então eu dividia meus estudos com o esporte, né, o esporte, tenho que agradecer muito, né, que sempre propiciou os meus estudos, né, bolsas, enfim, então sempre andar em paralelo, né, e aí eu estudei em Campinas até a oitava série, depois eu fui com o basquete para Sorocaba, né, que é sua cidade aí, sua cidade mãe, e joguei um ano lá, estudei lá, no Objetivo, e fiz o primeiro colegial. E depois disso eu vim para São Paulo, né, o Clube Paulistano me trouxe para jogar aqui, e aí acabei indo para outro colégio aqui, fazer o final do colegial, terminar o colegial, enfim, e fui migrando, né, e acabei entrando no Mackenzie na graduação, né, de Sistema de Informação, primeiro Ciência da Computação, e depois Sistema de Informação, e também, né, o esporte sempre ajudando ali em paralelo. Eu era atleta ainda de profissão, mas conseguia levar a faculdade, tinha bolsa para jogar pela faculdade, então foi essa minha carreira acadêmica, digamos, né, depois eu fui voltar para o Mackenzie aí para concluir mestrado e doutorado, né, mas já sem ter esse link com o esporte na universidade, mas, enfim, sempre o esporte em paralelo à carreira de estudo, né, de graduação, etc., porque foi o esporte que propiciou, né, conhecer até a universidade que eu me graduei e certas pessoas que aí me mobilizaram aí a escolher também a profissão de computação. Então, você saiu de casa cedo, você era moleque de tudo, tinha 14 para 15, isso, você foi bem para um colégio bem bom, lá em Sorocaba, que é o Colégio Objetivo. Beleza, mas
em termos de cobrança, assim, quando você era mais novo, no antigo ginásio, os pais cobravam nota, cobravam essas coisas de você, não? Meus pais sempre foram bem tranquilos com relação a isso. Eu até posso dizer que é um privilégio até isso, né? Para você poder ter essa cobrança leve, né? Claro, né? Não exigiam absurdamente, né? Que eu fosse o melhor aluno da sala, mas claro, né? Fosse alguém regrado, que estudasse, tivesse bons hábitos e não reprovasse. E meu pai, por ser do esporte, também sempre incentivou. Então, tem um lado materno que ficava em cima de desempenho escolar e um lado paterno que sempre me propiciou ali entender do esporte. Como ele tem muita vivência no esporte, eu pude aprender e pude entender certos atalhos, né, em como levar as duas coisas ao mesmo tempo. Então ali sempre foi o lado esportivo e outro lado dentro da escola, né? Foi mais ou menos assim, esse equilíbrio aí. Mas incentivaram você por exemplo, você foi muito novo, né, meu? Você falou, vai tranquilo, tenta, é isso? Você foi com É, 14 anos? confesso que houve um atrito no começo, porque por ser muito novo, minha mãe, eu sou filho único, então minha mãe ficou maluca na época, brigou com Você meu tem pai, cara né? mesmo, você tem cara Ah, mesmo. tem um cara, né? Criado com pera, né? E aí o meu pai que incentivou mais, falou, não, a gente vai dar um jeito e tal. Então minha mãe obrigava ele a ir me levar todo domingo à noite de volta para Sorocaba, me deixar em casa. Nossa, coitado do meu pai, pegou a estrada um ano inteiro, muitas vezes de volta durante a semana e para poder ali, né, estar em outra cidade, enfim, me monitorar um pouco mais, né, pela idade, mas eu tenho muito a que agradecer ao meu técnico de Irlê em Sorocaba, ao pessoal do Objetivo, ao pessoal do SESI também de Sorocaba, que eu gosto muito, sempre gostei, porque eles me ajudaram muito, né, eles foram como pais para mim fora, né, então não posso esquecer deles porque eles me ajudaram muito a formar, né, até essa base e me sentir seguro, né, me sentir em casa também em outra cidade. Você ia bem no colégio, no primeiro colegial, antes de ir para São Paulo? Você ia bem, em termos de Olha, notas, assim, desempenho? eu não era um super aluno, não, mas eu tentava ir bem, né? Tentava passar das disciplinas, né? Algumas disciplinas eu ia melhor, algumas disciplinas de exatas, mas inglês também, mas disciplinas de humanas eu não era muito bom, não, mas assim, era ali o razoável para passar, né? Como a gente tinha muito treino e tal, eu tinha um tempo de estudo um pouco mais escasso, né? Mas tinha que, é óbvio, né? A gente não pode reclamar, né? É um privilégio poder fazer as duas coisas, então Sim. se esforçar e tentar ir bem nas duas frentes. Quando você veio para São Paulo, já no segundo colegial, né? Que colégio você veio estudar? Um colégio Eu estudei, no, privado? eu estudei no Colégio Horizontes, que é um colégio que fica ali próximo ao clube, né, o Paulistano, um clube que me trouxe para jogar. É um colégio pequeno, eu não sei como está hoje, mas é um colégio pequeno, né, uma sala ali por colegial, por série, enfim. E era um colégio, um sistema de ensino, se não me engano, era anglo, e a gente tinha uns professores bons, enfim, era um estudo mais focado, assim. Deixa eu perguntar, já tinha esse negócio de vestibular e tal, já tinha essa atmosfera? Eu tinha um desejo de fazer ciência da computação na USP, claro. Já tinha isso na cabeça, já, Tinha, então. tinha, tinha isso na cabeça. Eu nem cogitei prestar Unicamp, que, por sinal, é um dos melhores cursos de computação do país, se não for o melhor, mas a ideia não era sair de São Paulo, era tentar fazer uma loucura de levar uma universidade estadual bem difícil, é um curso quase que integral com esporte, mas na época eu estava numa sequência de jogos, tanto na minha categoria quanto subindo. Não vou dizer que foi culpa disso de não ter entrado, pelo contrário, foi culpa minha mesmo, de ter me dedicado mais. Mas enfim, e nesse meio termo surgiu uma pessoa dentro do Mackenzie que falou: olha, a gente tem um curso, tal, você pode ser bolsista pelo seu currículo esportivo, mas não é um curso fácil também, né? É um curso de computação. É o curso que você quer prestar, então você não pode dar uma chance para uma Mackenzie e tal. Então foi assim que surgiu. Foi num jogo meu, inclusive, que surgiu essa pessoa. Ele estava para o Bisex assistir nas finais lá do Paulistano e eu acabei conhecendo. Então foi uma segunda opção, falando: olha, caso eu não consiga entrar no vestibular, né, no IME, eu tenho aí uma Mackenzie como retaguarda, que é uma boa universidade para ter o curso. Então foi o que eu fiz. Entendi. Então você já tinha essa pegada desde aquela época, quando você era moleque, lá em Campinas, do Sim, vizinho que usava computador. sim, sim. Sempre me ensinou, assim, pelo menos a base, né, dos computadores, etc., né,
desde a parte de hardware, manutenção e um pouco de software em si, né, programação básica, assim, era Basic que usava, né. Hoje, a molecada não acho que não tem noção muito do que é isso. Mas enfim, né, me ambientou nesse meio, né, nesse ecossistema todo aí da computação. Aí você fez o colégio, ainda estava associando com o esporte no paulistano, aí você passou no vestibular no Mackenzie, direto já. Exato. Mas quando eu passei no vestibular no Mackenzie, eu ainda era atleta de profissão, e eu fiquei assim por um bom tempo. Só depois que eu resolvi dar um tempo com basquete, e com a intenção de voltar, né, terminar os estudos, estar trabalhando um tempo na área, né, ganhar uma experiência também na área para não poder perder isso, né, porque muitos atletas deixam para depois, para fazer a faculdade depois de um tempo, né, alguns dão certo, mas acredito que é a minoria, na área, né, que segue, porque já perdeu um bom tempo aí de experiência, mas eu quis fazer isso, mas quando eu vi já não tinha mais como voltar assim, manter tão em forma a ponto de jogar no alto nível e enfim, e já estava com um emprego na área na minha área, então eu acabei seguindo, né, acabei deixando o esporte assim como paralelo, né, como O que um fez hobby. a circunstância fez você largar o esporte? Aconteceu alguma coisa ou não? Bom, eu estava no paulistano, né, na época eu não fiquei mais no clube, depois eu dei uma rodada aí, né, no ABC, e assim, não vou dizer que estava com um desempenho muito bom no esporte, né, estava vindo com um desempenho mediano, assim, dava para ter continuado, né, não foi culpa do joelho, nem de nada assim, mas... Tem essa história do joelho aí. Tem essa, a história do joelho veio depois, né, depois que engordou, aí veio o problema do joelho, mas na época não tinha nenhuma lesão, foi mais uma opção mesmo, né, posso falar com orgulho aí que tinha opções para jogar, tinha clubes, mas eu acabei pegando um emprego na área, que aí é o link aí do nosso assunto, né, de jogos, e foi uma paixão, assim, que eu já tinha um pouco, né, já tinha pesquisado bastante sobre a área, e aí eu posso fazer um link com você para isso, né, porque os jogos, né, porque eu acho que uma pessoa que convive com competição, né, a vida inteira, e não estou falando competição daquela coisa de querer ganhar, não, competição, assim, de valores mesmo, né, de aprender com o jogo, né. A área de jogos foi meio que isso, né, onde tem competição, né, onde tem mais entretenimento, né, dentro da área da computação são jogos, né, os jogos digitais. É uma área muito multidisciplinar, hoje é mais ainda, né, tem dados, tem ciência de dados, tem 1000 áreas envolvidas, mas a área base mesmo dos jogos, né, quem fez um jogo primeiro foi um programador, né, os primeiros jogos, né, então, assim, é uma área muito atrelada à computação, então, essa foi a minha outra paixão além do basquete, né, foram os jogos digitais, então essa foi É isso minha... que eu ia perguntar, porque aonde que surgiu esse estalo seu? Porque assim, eu até ia falar da graduação, né, a sua formação é sistema de informações, certo? Isso. E o doutorado também nessa... Nessa área, assim, o campo de estudo são jogos digitais, mas o programa que eu fiz doutorado é de engenharia elétrica, né, e computação, como é um braço da engenharia elétrica, né, computação e telecom, pelo menos dentro do Mackenzie, foi a área que eu segui lá. E antes de falar do game, só para finalizar essa parte da graduação sua, a graduação foram 5 anos, Rafael? 4 anos. Foram 4 anos e eu comecei fazendo ciência da computação, tranquei o curso por conta do basquete, e aí na universidade tinha uma certa regra, eu não podia voltar com um bolsista do curso de computação, e o curso de sistemas de informação se assemelha em vários campos, né, dentro do curso de ciência da computação. O que diferencia muito era umas matérias voltadas à logística, planejamento estratégico, banco de dados, e também um pouco menos de programação, física, enfim, algumas áreas aí dentro desse campo. Mas é um curso bem semelhante ao curso de ciência da computação. Entendi. E foram 4 anos. Aí, 4 anos. o cara que se forma nisso, Rafael, como que ele se porta no mercado? Ele pode trabalhar com o que tanto? Aliás, vamos falar antes um pouquinho. Quais são as grandes matérias que tem no curso? Só para eu, por exemplo, não conheço. Certo. O que você falaria para mim, assim, de atraente, digamos assim? Bom, no curso de sistema de informação, assim, eu vou falar bem pela experiência que eu tive e pelas pessoas que eu conheci. A maioria dessas pessoas foram para a área de projetos, assim, mas mais de um ponto de vista tático. Não vou dizer estratégico, porque até chegar no nível estratégico, né, tem um degrau grande aí, né? Mas no nível mais tático, por exemplo, como gerente de projeto, como analista de sistemas, enfim.
onde você não atua muito como programador. Tá? A maioria foi para esse lado. Um pouco diferente do curso de ciência da computação, que forma mais programadores natos, né? Eles vêm um pouco além, né? Dentro do espectro aí da computação, né? Você vê mais linguagens, enfim, você vê essas disciplinas mais a fundo. Então, a maioria das pessoas que eu conheci foi para esse lado mais tático, né? Não tanto técnico, operacional, né? Mas é um curso que, o sistema de formação, você pode abrir esse leque, né? Você pode trabalhar nessas duas vertentes. Então, você pode trabalhar como programador, como analista de sistemas, como um analista ali de negócios, mas focado dentro da tecnologia, enfim, trabalhar com banco de dados, trabalhar, enfim, uma série Com aí tudo. Com tudo que tem informática. Exatamente, principalmente no mundo de hoje, né, que muitas áreas estão virando, bom, você mesmo que é da área de saúde, você sabe, as health techs, né, a gente tem martech, tudo edtech, fintech, né, que no Brasil hoje tem mais de 1.100 fintechs, né, que são os bancos digitais aí, né? Então, a gente está falando de profissionais que podem atuar em todas as áreas que tem tecnologia, né, então é uma gama muito grande, né? E hoje em dia, pós-pandemia, agora dentro, né, do final da pandemia, não sei se é final ou pós-pandemia que a gente fala, mas tem muita vaga, o que está fazendo muitas pessoas migrarem aí para essas áreas de TI. Eu vou chegar nesse ponto também com você. Mas então, assim, se o menino está indeciso, ou alguém está com uma segunda opção, procurando, é um curso mais voltado para a parte de lógica, a parte de exatas, né? Parte de Isso, programação de número, né, em si, né? exato. E assim, para quem quer fazer ciência da computação, mas não gosta de número, eu recomendo começar a gostar ou talvez procurar o curso de sistemas de informação ou algum semelhante que você não vê tanta matemática. Mas o curso de ciência da computação tem muita disciplina de matemática. Você tem cálculo até o 4, você tem matemática discreta, você tem algumas matérias, umas matérias difíceis e voltadas a matemática. Então, é bom ter isso em mente, né? Além disso, o curso de ciência da computação tem física 1, 2 e 3, alguns têm até física 2. Então, é bom ter isso em mente, né? Que metade do curso você praticamente vai ver disciplina de programação, mas vai ver muita disciplina de matemática, né? Que é a base da computação. É a base de programar mesmo. Nossa, deve ser um mundo muito louco. E o games, Rafael? Da onde que surgiu? Fala de novo, você falou que teve um convite, né? Foi isso de trabalho? Na verdade, eu fui atrás desse primeiro trabalho, né? Mas, assim, eu sempre fui entusiasta, sempre joguei muito videogame, sempre gostei. As repúblicas de basquete que eu morei com jogadores, sempre o videogame era meu, assim, todo mundo jogava, porque sabia, o Rafael Alemão, ele tem os jogos, né? Vamos jogar. Eu sempre gostei. Eu sempre fui curioso, né? Mas naquela época a gente não tinha muito material, internet, a ponto de ter conhecimento, né, de desenvolvimento. A gente tinha curso, revista, algumas coisas na internet, enfim, mas eu sempre fui entusiasta. E aí comecei a comprar alguns livros, né, de programação, e não posso deixar de citar, né, uma das minhas inspirações na área, né, um amigo da faculdade, que é o André Kishimoto. Ele, com certeza, eu virei achado com ele. Ele já era uma pessoa, um dos pioneiros dessa área, né, vale muito falar isso, porque é um cara que publica muita coisa, assim como eu, mas aí para quem tá começando, muita gente falando aí de pioneirismo em games, não. Isso, a área de games aqui já tem empresa desde o começo dos anos 2000, e o André Kishimoto é um dos pioneiros na área aí. Eu posso agradecer a ele, com certeza, 80% aí dessa chave virada para games para o André, porque ele foi uma dos meus exemplos, assim. Inclusive fizemos mestrado junto também, trabalhamos junto em outra empresa de games depois, né, no decorrer do futuro. Mas ele que virou minha chave. E aí um dia eu estava procurando, caçando, né, eu estava trabalhando numa consultoria de mobile já, com dispositivo móvel, naquela época celular monocromático, poucas cores, né, as telas de celular bem limitado. Eu achei essa vaga numa empresa, que inclusive ele conhecia, e um outro amigo meu, que hoje é meu sócio, né, depois de anos é meu sócio, trabalhava lá e também cursava uma 15, trabalhava, e eu vi a vaga, e eu dei apply na vaga, né, me recrutei lá para a vaga, e né, por sorte a minha, no outro dia, eles me ligaram e falaram, olha, quer fazer entrevista e tal? Eu fiz entrevista, esperei um mês e pouco e deu certo.
deu certo. Eu comecei a trabalhar na Skyzone, né, que era antiga, chamava LockZ antes, né, de ser comprada por essa empresa, né, que é a Skyzone, que é de um grupo que hoje é SK Telecom, né, tipo uma telefônica da Coreia, assim. Em Então a São gente, Paulo, né, Fran? isso, em São Paulo, na Avenida Angélica. Então a gente trabalhava com jogos para dispositivos móveis bem limitados. Era o começo de tudo, assim, de jogos aqui. Tinha uma outra empresa aí que fazia jogo para PC ou para outras plataformas, mas eram raras empresas de jogos do país. E aí você falou dele, né? Mas assim, você foi muito vanguarda, né? Que você falou, porque assim, as informações, pelo menos na época que a gente morou a primeira vez, assim, na minha cabeça não vinha esse negócio, não sei se eu não era acostumado, era cabeça fechada, mas você já tinha um negócio com o computador, assim, uma habilidade, assim, um negócio que eu falava, meu Deus do céu, né? E em programação, até livro, eu lembro de um livro que eu comecei até a ler seu na época, ainda era, eu acho que falava de, olha isso, meados dos anos 2000, já falava de inteligência artificial, né? Você lembra o livro? Parecia que meio que furta-cor, assim. Lembro, porque era um livro que citava alguns casos médicos, né? Como a IA foi utilizada em diagnóstico médico, né? E agora que tá sendo em voga, digamos assim, né? Mas o negócio já vinha, que você falou mesmo, 20 anos aí, mas ainda era obscuro, né, cara? A IA existe depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas, Não, sim, mas você vai ouvir gente falando que é coisa nova, mas assim, é que a IA teve seus altos e baixos, né? Durante é, durante todo esse período, a IA teve os altos e baixos, mas agora, como a gente lida muito com dados, e uma das vertentes de IA ter artefatos aí e ferramentas que lidam bem com dados para extrair indicadores, então a IA, acho que agora ela não vai ter um baixo assim, tão cedo. Eu acho que isso agora só tende a melhorar com isso. Mas você, quando você optou por isso, né, foi atrás desse trabalho aí, você já se via programador, já se via um futuro nisso no Brasil, via mercado? Sim, bastante. Principalmente porque outros estúdios de jogos foram vindo para cá, né? Uh, e aí isso, né, era um sinal de que o Brasil seria um país próspero dentro da área de jogos. Mas assim, também tem a outra vertente, né, que era mobile específico, né? E os celulares, a evolução dos celulares era nítido, né, que a gente ia ter evolução dos celulares, como a gente tem até hoje, né? É engraçado, porque, só um parênteses aí, em 2010 eu ouvia que os celulares iam acabar, que só existia chatbot, etc. E, bom, a gente tem celular homologado aí até daqui a 5 anos, então assim, é óbvio que o celular hoje é um objeto aí que raras pessoas não têm, né, um dispositivo móvel, né, a gente faz tudo com ele, então a gente já via isso, né, e na época, como a gente tinha alguns chefes da Ásia, né, eles acompanhavam algumas tendências, né, e sempre compartilharam isso com nós, né, então dava para saber que era uma área que dava futuro. E agora vamos falar, então, vamos começar, estamos falando dos games, como é que funciona esse mundo, Rafael, da programação, de fazer um jogo que você já fez tanto, fora os apps que você já fez, como que funciona isso daí, meu? Da onde vem essa ideia, como começa, cara, esse negócio? Bom, tem, assim, Eu projetos sou que a gente... leigo, hein? Eu sou leigo, não falo. Sim, Esquece que claro. não sou do mundo da informática, hein? Claro. Bom, para te contextualizar melhor, essa primeira empresa que eu trabalhei, a gente não desenvolvia jogos, a gente portava jogos. A gente pegava jogos prontos de alguns estúdios de fora e portava os jogos para diversas especificações, por exemplo, de operadoras do Brasil, da América Latina. Alguns Portava, você jogos. fala. Portar. Portar, na verdade, é um termo, se você pegar a palavra portar, ela não. Aqui ela não. Tem até dicionário que não encontra, né? Que seria de porting, né? Que aí tem em inglês essa palavra. E aí, que vem de portar, de portabilidade. Então a gente fazia porting desses jogos para. Localizava ele em outras línguas, alterava alguns pontos do jogo, e também incluía especificações de operadoras na América Latina inteira. Então, a gente mexia com código de jogo, mas já pegava um jogo criado. Só depois que a gente começou a pegar alguns jogos, a portar plataformas, que aí é um trabalho bem difícil, que é você pegar o jogo numa plataforma com código e portar para outra plataforma que tem outro dispositivo que às vezes funciona com outra linguagem de programação. Então, fazer essa transição é uma tarefa complexa. Principalmente naquela época que a gente não trabalhava com as famosas game engines, né? O que é uma game engine? É uma ferramenta que ela basicamente tem
todos os módulos para você desenvolver um jogo interconectados em caixinhas, né? Então ela já vem com as principais funções aí para você criar um jogo, né? Falando para você que você falou que é leigo, né? Tentando explicar dessa forma. A Game Engine é uma ferramenta, imagine que você está abrindo uma ferramenta aí, um Word da vida que você utiliza. E aí você tem um módulo lá de programação, então você vai ter as bibliotecas de programação. Aí você tem um módulo de importar arte. Aí você tem um módulo de inteligência artificial, você tem um módulo de trabalhar com som. Então é uma ferramenta que encapsula ali muitos dos comportamentos que você, sem Game Engine, você tem que fazer braçalmente, entendeu? Programar na unha, né? Então, naquela época era mais difícil trabalhar com jogos assim, né? Sem game engines, né? Tendo que fazer muitos comportamentos na mão, né? E a gente tinha uma gama de aparelhos, naqueles aparelhos antigos, né? Os que a gente chamava de feature phones, né? Eles tinham mais de 2.000 aparelhos, né? E assim, eu vou te falar uma coisa específica, assim, tinha uns aparelhos da LG que se você desenhasse um círculo nele de um jeito, ele, botava o aparelho. Dava uma operação de memória errada, etc, etc. Então, nesse nível. Então, a gente tinha que ter um conhecimento específico de cada aparelho, de cada plataforma, era uma loucura. E aí, depois da Escazora, né, eu passei lá 2 anos e pouco, eu mudei de empresa, né? Então, aí eu fui para uma empresa que era muito maior e muito mais capaz de fazer jogos, inclusive usar game engines, mas enfim, nessa época era um pouco mais difícil. E aí esse era o processo, né, de pegar jogos prontos. Mas dentro dessa área você tem a criação de jogos, depende de uma equipe multidisciplinar. Então você tem aí equipes pequenas, né, a gente chama aí de algumas empresas, elas fazem os jogos indie, né, não sei se você já ouviu, que indie são de empresas independentes, né, que fazem jogos com times pequenos, geralmente com uma receita, almejando uma receita óbvia, uma receita boa, mas com gastos bem menores do que uma empresa aí que faz jogos em filmes, né, que são os AAAs, né, que a gente chama, né. Então, o processo de fazer jogo numa empresa de AAA, numa empresa indie, não é diferente. Você tem uma ideia, tem que construir uma narrativa, né, depende do seu tipo de jogo, né. Se for um jogo casual, por exemplo, tipo Candy Crush que você joga, aí você não tem uma narrativa, uma história, né? Aí você tem um trabalho mais de game design. O que o game designer faz? Ele trabalha com as regras do jogo, ele cria regras, hoje em dia ele lida com a economia, né? Porque você tem que vender o item para o usuário, então quando ele aparece, qual é o peso desse item que você vai vender para o usuário? E aí você tem a área de dados, que está lá pegando os dados, analisando o comportamento de usuários, aí o game designer vai trabalhar com eles para poder prover isso para o jogador na hora certa, né? Puta droga, gastei mais com o Candy Crush, né? Você está pensando nisso, né? Gastei mais com tal jogo. Mas depende muito do tipo de jogo que você vai construir. Se é um jogo casual, você pode ter uma equipe menor. Mas se tem um jogo com começo, meio e fim, uma história, né? Tipo esses jogos que você joga de console, PC, aí você tem uma equipe um pouco maior, né? Um level designer, você tem mais level designers que um jogo casual, você tem um pessoal que constrói a história, você tem mais programadores. Então, depende muito do tipo de projeto. Quer perguntar, por exemplo, tem uma empresa que trabalha com jogos, mas então, assim, nossa empresa tem vários tipos de jogos. Nós temos os jogos mais simples, que são aqueles jogos bem simples mesmo, do tipo Snake, né, por exemplo, das antigas. Então, envolve um grupo de trabalho de multidisciplinar curto, pequeno. Sim. Envolve talvez um programador e tal. E dependendo de um jogo que envolve níveis, fases e imagens. Mas quem tanto trabalha nisso, Rafael? Quem são os profissionais da área? Certo. Bom, além dos programadores que a gente já falou, né? Pessoal aí que é não só da área de computação, mas tem pessoas que fazem faculdades de jogos digitais. Então, essas pessoas também migram, às vezes, para programação. Depende do gosto que ela tem na carreira, né? Da orientação, enfim, vai seguir a área de programação. Faculdade de Jogos Digitais. Isso, Faculdade de Jogos Digitais. A gente tem muitas no Brasil hoje, tanto graduação quanto tecnólogo e pós, tanto nos modelos presenciais e AD. Uma das pioneiras nisso é a Embi Morumbi, o curso dela de 4 anos, a Unicinos também no Sul foi uma das pioneiras em jogos digitais, mas a gente tem curso no Mackenzie, na PUC também, é um curso antigo, pós-graduação da PUC, é muito boa. Um dos criadores, inclusive, de uma linguagem que é muito usada em jogos AAA, a linguagem Lua, é da PUC-Rio, eu esqueci o nome dele agora, mas enfim, vale mencionar. A gente tem cursos aí em todos os lugares, e aí nesses cursos as pessoas acabam migrando, né? Como não é um curso muito focado em computação, quem vai para programação acaba aprendendo
não muito de programação, acaba mais mexendo na ferramenta, né? E aprende a ferramenta. E isso é uma coisa que vale alertar, né? Que se você vai para uma empresa que trabalha com AAA, muitas vezes ela não trabalha com a ferramenta X que você aprendeu. Ela trabalha com a ferramenta própria. E essa própria é escrita numa linguagem, digamos que não é uma linguagem comum em aprender um curso de jogos digitais. Por exemplo, C++, uma linguagem. Então, vale correr atrás com cursos ou aprender. Mas, enfim, voltando, né? Além dos programadores, a gente tem artistas, né? Que aí são pessoas de cursos de design, comunicação, visual, etc., né? E aí, dentro de artistas, a gente tem o artista 2D, artista 3D, pessoal que faz concept art, né? Que é aquela arte de conceito, né? Antes de virar arte final. A gente tem aí vários tipos de artista aí para que faz personagem, que faz cenário, etc. Aí a gente tem o pessoal de som, que pode ser quem mexe tanto com a parte de criação, composição de efeito sonoro e música, quanto engenheiros de áudio, né? Quem mexe com ferramentas que criam áudio, criam rotinas dentro do som. Por exemplo, hoje quando você vê um jogo aí que você joga um jogo no PlayStation 5, você percebe, se você está num ambiente que tem um sistema de som, você percebe o som 3D, você percebe a ambientação. Como que eu crio esses fades da música, né, tal? Isso é software e quem mexe com isso é um engenheiro de áudio, geralmente. Cria toda essa experiência para o jogador. A gente tem o pessoal de marketing, né, essencial para criar aí as campanhas, aí, atrair jogadores, né. Às vezes a gente fala jogo pensa muito na criação de jogo no time, né, de arte, som e programação, mas vale, né, citar muito, né, que quem vai vender o jogo depois, né, quem vai fazer o marketing do jogo é essa galera de... Eu falar, deve ter muito viés, né, Rafael? Sim, tem muita área. Agora tem área de dados, né, que o pessoal trabalha, né, analisa comportamento do jogador. A gente tem aí a área de teste, né, os QAs que a gente fala, né, a área de Quality Assurance, que é o pessoal que testa jogo, né, que vale ressaltar. Não é 100% diversão. O QA se diverte jogando? Claro, tem que ser um bom jogador, mas o QA tem que seguir um protocolo de teste, né? Muitas vezes tem que testar a mesma coisa 50 vezes, 100 vezes. Isso pode se tornar mecânico, pode se tornar uma coisa não tão agradável para alguém, né? Então, lá fora é um emprego muito rotativo, a não ser quem siga a carreira e aí vai virar gerente da área de QA, vai criar processo, vai automatizar teste, aí vai para uma outra área. Mas a gente tem os QAs, são os testers aí. E tem um cargo essencial, que é o producer, né, o produtor. Esse cara é o que vai linkar aí, vai linkar essas áreas, vai definir os objetivos do jogo, junto com os game designers, vai definir o futuro aí da franquia ou do jogo, né, seja ele um jogo pequeno ou grande. O producer tem uma missão bem difícil aí, que é definir, né, esse target do jogo, fazer essa ponte, né, se é um jogo, por exemplo, que é financiado por alguém, né, que é um jogo que tem fundos, enfim, né, fazer essa rotina aí dar certo. Bom, enfim, a gente tem muitas áreas, bem multidisciplinar, e dentro dessas áreas que eu citei, você quebra ela em várias outras funções. No Brasil, a gente tem poucas empresas com tantos cargos, né, a gente tem mais empresas com generalistas, então aí a pessoa acaba entrando numa área e acaba fazendo um pouco mais, assim, fazendo muito mais dentro da área dela, exato. Você, por exemplo, Rafael, a sua empresa, né? A sua empresa, o que ela abrange tanto, assim, por exemplo? A nossa empresa, ela faz outsourcing, né? O que é isso? A gente tem um projeto próprio? Tem, mas são projetos que a gente tem parcerias com outras empresas, mas a gente vende mais desenvolvimento de código, vende game design e a gente tem também um cara de 3D para vender 3D. Então, basicamente, a gente vende serviços para empresas que estão desenvolvendo jogos. Então, sua empresa está desenvolvendo um jogo, mas você precisa de mão de obra de programação. Você não quer alocar dentro da sua empresa. Então, você contrata a gente para fazer esse serviço para vocês. Entendi. Então, é basicamente o que a gente faz. A gente é uma empresa de outsourcing de jogos. Não só de jogos, mas também de jogos. E tem também entrar apps e tudo, né? Isso, a gente faz apps mobile e também alguns softwares de inovação. Realidade aumentada, virtual, IoT, de vez em quando aparece alguma coisa, mas o nosso foco começou com jogos, a gente migrou para as outras áreas por ter know-how,
mas a empresa está, de novo, voltando para ter esse foco mais em games mesmo, e a gente tem seguido muito o caminho de tentando seguir o caminho de algumas empresas brasileiras que deram certo nesse ano. Vale citar aí uma empresa que eu tenho muito carinho em ver, prosperando, que é a Cocu, é uma empresa do Nordeste muito, muito forte em outsourcing, trabalha em projetos AAA, jogos aí para PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch, enfim. Tem outros estúdios brasileiros fazendo isso. E esse seria o nosso forte, né? Fazer outsourcing. Cara, que loucura, cara. Como realmente a gente não sabe nada mesmo, né? Não, é muito louco. Mas nós mesmos, assim, pelo menos eu acredito que quem tem mais pé no chão dentro da área, vale ressaltar que todo dia a gente está aprendendo. Então é bom ter essa cabeça, essa humildade de sempre aprender, porque seu jogo não vai ser o próximo God of War. Isso já que você tem essa pegada de mostrar isso para os acadêmicos ou para quem está começando, enfim, eu escutei muito isso, eu leciono na área de games e escuto muito isso, vou fazer um jogo que vai vender milhões e tal. Não é bem assim, pode ser que você consiga, mas a porcentagem é baixíssima, mesmo em países que têm incentivos altos para isso, que não é o caso do Brasil. É muito difícil, é melhor ter pé no chão, trabalhar em uma empresa ou construir isso devagar, em paralelo a outro emprego. E ter consciência que, hoje em dia, fazer um jogo AAA custa 100 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, 10 nos piores casos. Então, eu ia perguntar isso, quanto custa para fazer um jogo? É muito caro. Vou citar dois exemplos, tá? A Blizzard e a Rockstar. A Rockstar é a empresa que desenvolve o GTA. Nossa, A gente tem uma noção, o GTA V, alguns dados que eu tenho, é que o GTA V ainda é um dos jogos de mídia física, né, caixinha, que mais vendem no Brasil ainda. O GTA V é muito jogado. O GTA V foi lançado há quantos anos? É muito tempo. O pessoal criou modos que você cria jogos dentro do GTA. Sim, o GTA Online é muito legal, tem N possibilidades, então é um jogo muito jogado. Então o GTA 6 ele é feito bem de pouco, entendeu? Para você fazer um jogo assim, com um prazo 5, 6 anos para desenvolver, e para manter uma equipe daquela qualidade, mês após mês, funcionário, você tem que estar lá pagando o salário dele. No final, esse jogo custou 20, 30, 50 milhões de dólares. Ele vai se pagar muito rápido para essa empresa, mas ela faz o jogo com carinho. Por isso que é um sucesso. A Blizzard faz os jogos dela, Diablo, na época, lá atrás, StarCraft, enfim, eles desenvolvem esses jogos bem devagar, no tempo deles. E custa manter essa equipe, né? Então você vai ver o custo final é muito alto. Então, para empresas que desenvolvem jogos com franquia, eu trabalhei depois, né? Trabalhei muitos anos na Electronic Arts, vi alguns budgets de projeto, né? Alguns custos. Bem alto, bem alto. São jogos de franquia, 1 ano para fazer e tal. É bem alto. Manter time no mundo inteiro, marketing, etc, etc. Então, são custos elevadíssimos, né? O mais próximo de alguém fazer, de um hit, assim, é um jogo casual. Pega o caso do Flappy Bird, não sei se você já viu esse jogo, né? O jogo que você ficava tocando, né? E o passarinho desviando de uns canos, né? Uhum. É um jogo fácil de implementar, teoricamente, né? Mas o cara teve a ideia de fazer esse jogo e tal, e, bom, explodiu, né? O cara botou lá propaganda no jogo e ganhou muito dinheiro. Mas são casos isolados, né? De jogos simples com uma mecânica viciante, né? Esse é o mais próximo que a gente pode fazer sem muito dinheiro, né? Com muito dinheiro, com pouco dinheiro não dá para competir com esses players do mercado, né? Com empresas como a EA, como a Activision Blizzard, como a Rockstar, por aí vai. E quando você fala fazer um jogo, né? O cara chega, um moleque aí que é prodígio mesmo, às vezes, e tal, e sabe muito, meio autodidata. O que é fazer um jogo? É fazer a programação, fazer a linguagem dele, né? Não só programação, mas ter elementos de arte também, saber fazer um game design balanceado, né? Fazer um jogo que sozinho, né? seja divertido, exato. E aí, às vezes, você como programador, se você não for artista também, né, não for tão generalista, tem como você comprar arte, né? Tem um monte de site aí que vende arte, né? A preços bem baixos, tipo, você compra pacotes de ícones para sua interface por $5, você compra personagem animado por $2, então você vai juntando essas pecinhas ali e faz um jogo casual divertido. Mas mesmo esse mercado de jogo casual hoje,
Para ter uma noção, tem 5 empresas de hyper casual, né, que é um desses estilos de arte, que elas dominam 80% da receita de jogo casual do mundo. Então, assim, como competir também? É bem difícil. Então, assim, eu acredito muito em fazer jogos para ter como portfólio, como porta de entrada nas empresas. Agora, se você tem dinheiro suficiente para se manter e fazer o jogo próprio por 10 anos, ó, algumas empresas de jogos no Brasil, independentes, elas usam muito recursos, né, como por exemplo, sites de arrecadação de dinheiro e também alguns programas de arrecadação mesmo. A gente tem aí alguns programas, né? Não sei como é que está hoje o ponto de hoje, né? Algo que eu nunca fui atrás, mas tem alguns programas da Ancine, SPCine, aí, que davam uma grana assim, R$250 mil, R$150 mil, para as empresas fazerem um jogo, né? Então, às vezes a grana acaba, o jogo tem andamento, mas é legal, eles conseguem outro financiamento desse. E aí tem empresas brasileiras aí que eu sei que estão nessa, assim, fazendo jogo há 4, 5 anos, né? Os jogos estão ficando excepcionais, mas assim, tem uma certa cobrança, né? Tem que lançar o jogo, né? Mas tem muita empresa brasileira que começou assim e deu muito certo, muito legal de ver os jogos saindo, enfim, com financiamento e depois vendendo o jogo e o jogo se pagando, é muito legal de ver. É muito legal falar com você, porque você passou por diversas áreas, ainda passa por diversas áreas, né? Você passou pela ciência de computação, sistema de informação, hoje você é especialista em games, em apps e tudo um pouco de inteligência artificial. Então eu pergunto para você, Rafael, como que você enxerga, vamos falar do mundo de jogos, do mundo de games, como Brasil, né? Quer não, ou até dá para fazer até um link com a Universidade de Flora, enfim. Mas como que você enxerga o mercado hoje? O cara entrar, o cara trabalhar, em termos de reconhecimento, em termos de valores, de receber, de pagamento, né? Sim, Como você vê o mundo hoje? Como você vê o mundo hoje? Bom, se eu comparar com... Olha, não vou nem muito longe, tá? Vou comparar com 5 anos atrás. A diferença é grande, é grande. Hoje, temos empresas no Brasil com muitas vagas, assim, e vagas pagando salários bem competitivos. Posso citar algumas empresas, tá? Wildlife é uma empresa aqui de São Paulo que tem plano de carreira bem interessante. A gente tem a Quiris, no Rio Grande do Sul, que é uma empresa bem forte, com os valores bem legais. Eles têm jogos bacanas, por exemplo, o Horizon Chase, que é um jogo de corrida bem legal. O cara que desenvolveu o som é o mesmo cara que trabalhava com o som de jogos de Super NES, né? Isso que me fugiu agora. A gente tem a TEPS em São Paulo, que ela se dividiu, se eu não me engano agora, mas são empresas bem legais, Spaceship. A gente tem em Campinas, não sei se é a sede em Campinas, mas é a Afterverse, que é uma empresa que é um spin-off da Play Kids, que é da Grupo Móvel, né, dona do iFood e outras empresas bem legais. Então, a gente tem mais empresas hoje brasileiras assim, crescendo, né, em termos de carreira, né. Tem mercado. A época que eu trabalhei na Electronic Arts, a gente tinha pouquíssimas empresas brasileiras assim, pouquíssimas. Essas empresas que eu citei, elas tinham umas até que tinham outros nomes e não eram grandes assim, né? Então, assim, eram poucas empresas que tinham. Posso falar que raras empresas. Eu trabalhei na Hive, que não era uma empresa de jogos especificamente. Tinha o braço de jogos, mas tinha o braço de apps, que nem existia quando eu entrei. Na época a gente criou essa área lá. E era uma empresa que vende até hoje, eu acho que projetos para marketing. Então, enfim, era uma sub-área. Então, isso foi crescendo e agora a gente vê, né, mais empresas BR aí funcionando bem. Outra coisa que cresceu muito, outra área, desculpa falar coisa, né, outra área que cresceu muito são os esportes, né, isso está em evidência, está na boca de todo mundo. Eu faço uma analogia dos esportes hoje com o final de MMA, final de NBA. Todo mundo já postou no LinkedIn alguma coisa de esportes, todo mundo sabe que jogos, agora gaming, né, a palavra é tipo técnico de futebol, entendeu? Todo mundo sabe um pouquinho. Que é tipo campeonato de jogo ou inserir jogos em outros universos. E aí, ou você inserir elementos do nosso universo no universo de jogos, né? Fazer o metaverso, né? Enfim, todos esses elementos que a gente está vendo hoje em dia. E isso tem dado muito certo. É um apelo aí que tem dado muito certo, ações de marketing. Então, não só profissionais de computação, tá? E desse universo de criação de jogos, mas também profissionais que trabalham com marca de jogos, profissionais que sabem agregar jogos, também profissionais que jogam, né?
profissionais de jogos, né? Que treinam jogos para competir em campeonatos de jogos. Atleta, né? Atleta de jogo, obrigado. Atleta. Isso já vinha, né? O Brasil sempre teve uma fama boa em jogos, mas nesse momento agora que a gente está conversando assim, é um universo bilionário e, enfim, só vai crescer. Não, veja a molecada ganhando, assim, claro, é um nicho muito pequeno, mas a molecada atleta ganhando milhões. O Sport TV passa anos o esportes, né, já, né? Não sei se os canais também, isso que eu falei também. Então, você vê hoje como um mercado muito bom. A vertente de jogos, ela tem todos esses leques. E tem uma outra vertente, bom, que agora tá, eu acho que foi incluso aí nesse universo, mas antigamente tinha muito adver games, né? O que é isso? É fazer jogos com uma marca. A marca, em vez de investir no outdoor antes que era possível, né, ela investia dentro de um jogo. Então, por exemplo, o jogo da bolacha negresca, entendeu? Sua personagem é a bolachinha. O próprio jogo que eu trabalhei, que ganhou até prêmio na época, o melhor adver game, era o Game Hero, que é um jogo feito para Intel. Então, você tinha vários jogos dentro de um, o personagem evoluía graficamente. Você tinha um jogo 8 bits, 16 bits, e aí havia alguns easter eggs. Então, você fazia um comando no teclado, que era o Konami Code, né, o comando cima, cima, baixo, baixo, aquele comando conhecido na área de jogos para você abrir telas especiais. Você ganhava um cupom de desconto no notebook da Intel. É engraçado Street Fighter, né? Pra cima, pra meia lua, soco. Exatamente. Tinha vários comandos que eram os easter eggs do jogo, né? Então, a gente fazia pecinha do Tetris Zero Sol, Pac-Man. Tinham vários easter eggs no jogo, de jogos antigos. Cara, isso é genial, só um parênteses, isso é genial, cara, porque eu lembro isso há anos, né? Lembra do Cheetos, tinha da Onça, então é um marketing ferrado, cara. Exato, Adver Games era um negócio bem atrativo. Só que é mais caro investir em jogo, porque quando você faz um jogo, se envolve equipe muito maior. Então, os Adver Games caíram, né? Parou de existir Adver Game. E agora, com essa onda, eu acho que não vão existir mais adver games como antes, mas eu acho que as marcas estão inseridas naturalmente dentro dos jogos, né? Você não precisa fazer um jogo da marca. A marca está lá dentro de alguma forma, né? Então, o Boticário mesmo fez uma ação dentro de um jogo, que é o... eu vou até lembrar o nome para você agora, né? Avakin Life, que é um mundo virtual. E o meu ex-chefe aí, eu trabalhei com esse chefe anos, tanto na Skyzone quanto na Electronic Arts. Ele me empregou na Skyzone e a gente foi junto para a EA. O Carlos Chigarribe é um cara veteranaço da área aí. Ele está nessa empresa que faz o Avakin Life e não sei se ele foi responsável não por essa ação, mas tem ações de influenciadores dentro desses universos, tem marcas entrando, então é uma coisa surreal, assim. E como que você projeta, já que você é um entusiasta, eu gosto dessa palavra, já usei ela em muitas entrevistas, como que você projeta o mercado do games, dos jogos, Rafael? Para daqui a 5 anos, para daqui a 20 anos, assim? Bom, curto e médio prazo. Bom, é longo prazo, né? Sim, não. Eu acho que a tendência é só crescer. Tem uma coisa, assim, é muito fácil, né, abrir um LinkedIn hoje e ler post, mercado de games está crescendo. Isso sempre aconteceu, que a gente não tinha o LinkedIn para ler. Todo dia, milhares de pessoas postando a mesma coisa. Mas, assim, o mercado, óbvio, teve uma queda, teve período de crise nos games. Não crise, mas, digamos, um período um pouco mais dark, assim, né? Mas a curva sempre foi quase que para cima, né? E eu acho que com a pandemia, mais pessoas em casa, e ainda um período pós-pandemia, com pessoas com modelo de trabalho híbrido, home office, etc., isso faz com que pessoas joguem mais, porque estão mais em casa. Sim. E o consumo de serviços digitais aumenta. Agora a Netflix entrou nos games, você consegue baixar jogo. Eles começaram em algum país aí como piloto, já isso vai estar aqui. Os jogos estão migrando para um sistema de streaming. Isso tem que ser o futuro. Ou seja, eles são cross-platform. O que é isso? É você ter um dispositivo que roda o jogo e o jogo rodar em todas as plataformas possíveis, em que você não compre o jogo, você assine mensalmente vou dar um exemplo, tá? O plano da Ubisoft lá, que é uma empresa que desenvolve jogos. E aí ela tem o pacote de jogos dela nesse plano, tem o pacote premium, que é X jogos a mais, e aí você consuma esses jogos. E aí você não precisa comprar por um jogo. Eu, como nostálgico, sou colecionador de jogo de mídia física, estou vendo que isso vai acabar. Ainda tem bastante, mas está indo para o fim. Eu acho que vai ser tudo
todo o consumo digital e assinaturas de jogos, de serviços e de, enfim, utilitários aí que permitam que a gente jogue independente de plataforma. Nossa, muito inteligente você falou, porque faz todo sentido também, né? Eu acho que vai ser para esse mundo, o pacotão, né? É como a gente consome, exato, é como a gente consome filme hoje, filme e série. Só que os jogos, eles, bom, tem outros fatores, né, que ainda limitam, não limitam, mas ainda fazem com que a gente consuma mídia física, né? Os consoles ainda lê, por exemplo, PlayStation 5 tem a versão com a mídia física ainda. O Xbox Series X, que é o último console da Microsoft, idem. Por quê? No Nintendo Switch tem o disquinho. Por quê? Porque tem gente que consome ainda. Eu, particularmente, só consumo mídia física. Eu sou bem nostálgico. Mas tem muita gente assim ainda. Mas a tendência é a gente consumir isso digital e não consumir pagar por jogo. Pagar por serviços, que aí a gente vai poder baixar X jogos. E eu acho que isso ainda vai quebrar mais ainda, tipo pacote de jogos casuais. Quem só joga jogo casual. Pacote de jogos, porque os jogos têm muitas vertentes, assim como os filmes, né? E como o jogo é um produto como eu posso dizer, mais caro para se desenvolver, se for comparar o AAA do cinema com o AAA dos jogos, os jogos, a área de jogos tem mais dinheiro que o cinema, né? Isso não é muitos citam hoje que é uma afirmação nova, não, faz muito tempo que é assim. Eu acho que aí vão ter mais segmentos para a gente assinar jogos. E faz todo sentido, porque é um mercado, cara, que envolve marketing, envolve estudo, história, porque, por exemplo, é o que você falou mesmo, vai ter segmento. Então, os jogos simples é o do cara do dia a dia, coisa rápida, estou fazendo comida ali, estou jogando um negócio e tal. Um jogo mais elaborado, é um jogo que envolve mais, multidisciplinar, um valor diferente, um mercado diferente, um nicho diferente, que eu vou poder pôr propagandas diferentes, com idades diferentes, né? Então, cara, é um negócio assim, um estudo ferrado, cheio de bias, que é muito louco. E agora, em relação ao futuro também, Rafael, o que você acha da tecnologia? Vai chegar jogo com holograma, que eu vou colocar meu óculos e vou lutar com o cara aqui, vai ter um negócio meio surreal, porque assim, há uns anos atrás, o que parecia que ia acontecer? Que põe aqueles óculos, você já sentia que, isso assim, há mais de anos até, depois melhorou, depois veio o Wii, aí parecia que o Wii ia vir, você estava jogando tênis realmente, depois parece que baixou, voltou os eSports que você falou. O que faz essa senoide aí, né? O que promete? Qual que é o futuro, assim, se existe essa programação, né? Sim, a gente já tem, bem pertinente essa pergunta, a gente já tem tecnologias de realidade virtual, né, realidade aumentada e realidade mixada, né, no caso do dispositivo da Microsoft, o HoloLens, ele permite que você projete, né, artefatos virtuais dentro do ambiente real, né. A gente mesmo aqui na empresa fez uma apresentação para uma empresa que era assim, né, um ambiente real e com artefatos virtuais, tipo chuva, trovão, etc., porque a empresa tem um nome relacionado a esses elementos da natureza. A gente já tem isso, já tem assim jogos que fazem com que você tenha essa sensação de imersão mais profunda. A questão de limitação, né, para você ter essa sensação é mais do tipo empresas que desenvolvem isso e performance dos dispositivos. E também como driblar alguns elementos do mundo real. Mas isso são coisas, assim, tem muitos objetos de estudo, tanto na literatura quanto na indústria. Você vai ver agora cada dia mais dispositivos com esse tipo de jogo, né, que você citou, com mais imersão no caso. Tem alguns fatores, né, tem um fator que nem é tão, assim, é um fator de risco, né, por exemplo, se você precisa de um ambiente físico para jogar o jogo, esse ambiente físico é seguro, ele para um humano, né, no caso a galera caçando o Pokémon GO lá, teve caso de cara que foi atropelado, né, não percebeu, o carro pegou o cara porque ele estava procurando queda também. Pokémon. Queda de altura relevante, assim, Isso mesmo, então saber que o ambiente físico, por exemplo, a sua sala, um ambiente de casa, um ambiente seguro, os dispositivos terem performance para emular todo esse esquisito virtual versus real, e mais empresas fazendo. Eu acho que quando todos esses três elementos tiverem essa sinergia toda, a gente vai ver mais títulos aí voltados para jogos com realidade mixada. Muito legal. O que deu para entender, e para terminar, muito legal, poderia ficar horas aqui falando sobre isso, que é muito interessante. O que deu para entender é que não só o cara que faz ciência de computação, sistema de informação, ou seja, ou o próprio games, né, jogos virtuais, né, disso, estuda isso. Até uma pergunta antes. As empresas contratam um cara autodidata, Rafael?
Olha, é uma pergunta legal também, porque geralmente essas áreas de jogos digitais ou áreas de computação, elas são ligadas a, né, às vezes alguém ser mais autodidata ou ter uma noção de aprendizado, né, mais rápida, né, curva de aprendizado mais rápida. As empresas, elas contratam, óbvio, talentos de diversos tipos, né, para diversos cargos, né, há tanto as que têm muita hierarquia, quanto as que não. Hoje em dia está uma tendência a não ter tanta hierarquia mais, né, ser uma estrutura mais horizontal de empresa. Eu acredito que ainda assim os canudos, né, os títulos, a graduação, os cursos, etc., eles têm um peso nessa contratação. O que eu posso citar para você, com experiência com um cara que eu trabalhei anos em 2 empresas também, hoje ele trabalha numa empresa fora, é o Rogério Gazzi, a irmã dele também é do universo dos games, bem conhecida aí, a Flávia. O Rogério, ele fez faculdade de jogos digitais, mas é um dos caras que mais conhece programação e todas as outras áreas de jogos que eu conheço. Então eu posso dizer que esse cara é um cara autodidata e um cara bem especial, assim. Ele fez graduação de jogos e tal, hoje é diretor de desenvolvimento de uma empresa de fora que faz coisa muito grande, a Halo. Então, assim, eu acho que se o autodidata, no caso que você citou, for uma pessoa que entende do ecossistema de jogos, sabe lidar com todas essas disciplinas, com certeza ele vai ser contratado. É uma mosca branca que a gente chama aqui no Brasil. Tá. Com certeza. Tá, mas tem que ser diferenciado, né? Eu com certeza contrataria na hora, exato. Tá, eu acho que, só que é um perfil mais difícil hoje, eu acho, de encontrar, mais generalista. Porque hoje tem tanta opção de aprendizado digital, tanto foco, assim, tantas áreas, eu acho que as pessoas conseguem focar, elas têm tanto curso numa área específica, tal, que elas conseguem se especializar tanto numa coisa, fica mais difícil ter um generalistão, assim, de tudo, principalmente na área de jogos. Mas interessante a sua pergunta, e, assim, eu acho que eu ainda vejo as empresas maiores contratando pessoas graduadas e com um certo foco, mas não descartam aí um autodidata, com certeza não. Que seja fora da curva, né? Exato. Esse assunto, assim, também é um negócio que dá para conversar muito, porque eu vejo muita propaganda, digamos assim, de grandes influenciadores, pode dizer assim, de contra as universidades, né? Contra os estudos, entre aspas, assim, contra o canudo. E não é assim, fala assim, não, tem emprego que dá para cavar com pá, que altos salários que dá para cavar com pá, você que não está preparado, não precisa fazer, tudo assim nessa área de novos empregos, digamos assim, né? De futuro, né? De design, de programador, de copywriter e tal. Tudo bem, pode até existir, mas tem que ter um carinho. Tem que ter um carinho, uma atenção para esse tipo de informação, filtrar isso daí, assim como nos jogos, que é um negócio que está muito em alta já no de hoje, porque realmente tem alguns talentos que são fora da curva? Tem, mas não dá para desprezar a trajetória, o currículo, o conteúdo dele, né? Então, acho que é só pensar. E se chega um menino para você, Rafael, agora, chegasse um moleque para você, que procurasse aí, achasse você na rede social, achasse você, procurasse na sua empresa e falasse assim, pô, Rafael, eu vi sua entrevista, eu vi, sei lá, o que seu. Você entusiasma ele a estudar isso? A ir atrás desse tipo de coisa? Com certeza. Com certeza eu estou aberto a, né? Estou aberto a ensinar e aprender, né? As duas vias aí. Mas você anima esse cara? Você pilha aí? Assim, não, vai sim, cara, tem que estudar, vai atrás, tem futuro, tem mercado. Com certeza. Falar alguns pontos, né? Resumir alguns pontos aí de fraqueza da indústria, de experiências ruins que eu tive, né? A gente falou das boas, mas houveram diversas experiências ruins também. E o que eu aprendi com elas, eu com certeza estou disposto a passar para frente, assim como aprender com a experiência de outras pessoas. Então, sim, encorajo, tento dar não um mapa da mina, porque eu não sei, eu mesmo nunca aprendi esse mapa da mina, né, que a gente escuta, né, o caminho, né, até por isso que eu nunca fui muito atrás de tentar criar algum curso que seja mais rápido, não, porque nessa área eu não vejo caminho muito rápido. Eu acho que eu vou falar para essa pessoa fazer um curso, uma graduação, porque talvez, eu não sei se a sociedade tem, isso já é outro papo, né, de individualismo, etc., mas se você for parar para pensar que a graduação pode te trazer outros valores além do aprendizado específico de uma área, aí você pode ser motivado a fazer a graduação, né?
você tem o convívio com outras pessoas, com diversas experiências, você tem o aprendizado da vida delas, você tem pessoas com uma condição de vida muito alta, ou ótima, e outras que estão ralando ali 4, 5 horas dentro do ônibus, às vezes, e tendo que aprender de outras formas. Então, esse tipo de convívio, esse tipo de troca de experiência com os professores, com o aprendizado que eles tiveram, o ambiente universitário, se você faz esporte, fazer esporte dentro de uma universidade é muito legal. Você poder ter esse convívio não tem preço isso. Então, pelo menos experiência própria, não tem preço. Não é só conhecimento. Até porque o conhecimento de problemas mais complexos você só vai ter trabalhando. Então, enquanto empregarem mais pessoas que têm uma graduação, que passaram por isso, é melhor ter do que não ter, entendeu? E então eu acho que essa experiência é muito válida. Não tem preço. Você é um entusiasta dos Exato. games, dos jogos. Ótimo, é isso que eu queria escutar. Fantástico, Rafael. Pô, obrigado demais, cara. Eu aprendi muito com você. Eu não tinha dúvida que eu ia. E com certeza quem escutar vai aprender, vai ficar entusiasmado, vai abrir a mente. Uma coisa das coisas que eu achei muito legal fora a trajetória sua e do próprio Games, que você deu um panorama, é saber também que outras áreas, não só ligadas propriamente dita informática, mas também pode trabalhar com games, né? Então, os designs, o cara que fez desenho industrial, o cara que fez alguma coisa ligada à arte propriamente dita, né? Marketing, administração, direito. Economia, direito, Engenharia. É uma área muito boa, tudo. Engenharias. Fantástico. Pô, muito obrigado, Rafael Martins. Você é um cara que eu gosto demais, tenho um respeito desde quando você era bem novo. E, pô, foi uma aula aí, cara. Foi uma aula mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de falar aí. Desculpa se eu falei demais. Não, foram muito porque algum ponto, eu que agradeço a oportunidade aí. Sempre que quiser conversar aí, eu sou um amigo que eu admiro muito também, sempre aprendi muito com você. A sua forma, né, a forma que você conduz aí a sua vida, isso é um exemplo bem legal para todo mundo, principalmente para essa geração nova. Seus valores de vida são bem interessantes, é algo que a gente tem que levar. E eu que agradeço, cara. Quando quiser conversar de novo, é só chamar. Obrigado. Rafael Martins, falou um pouco de tudo, um pouco de ciência da computação, um pouco de sistema de informação e principalmente de games, de jogos. Obrigado, Rafael. Obrigado mesmo. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.